A paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às lições da EBD e nós já estamos na lição 5. A lição 5 fala do avivamento na vida da igreja. O que o Espírito de Deus realizou na época dos apóstolos, dos discípulos e continua atuando no nosso meio, certo? Está aqui aonde o texto áureo está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 13, que diz assim: Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: O que é isso? Não são todos galileus esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua as grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: O que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Eles estão cheios de mosto, cheios de vinho. Repare que aqui estava havendo uma celebração, uma festa judaica israelita na época, que era a festa do Pentecoste. Pentecoste significa as festas das colheitas. Existia ali três festas essenciais que Deus mandou o povo de Israel celebrar. Primeiro era a Páscoa, tinha a festa das cabanas, né, que era dos pães ázimos, depois das cabanas, e a última festa era aquela do Pentecoste, que simbolizava a festa da colheita. Eu teria que ter bastante minutos para explicar sobre isso e não é o objetivo da nossa lição. Então, como Deus preparou essa festa da colheita, ali simbolizava a grande colheita de almas que Deus teria somente naquele dia. Naquele dia, Ele preparou esta colheita de almas de todas as partes do mundo. Então, para se cumprir a profecia feita por intermédio do profeta Joel, quase 1000 anos antes daquele episódio, de que o Espírito de Deus seria derramado em toda a carne, em todas as pessoas, que não só ficaria restrito a apenas os judeus, os israelitas daquela época. Naquele momento, Deus estava ali realizando a obra do Espírito Santo.
a obra da igreja por intermédio do Espírito Santo. E ninguém poderia fazer esta obra se ele não se manifestasse. Nos primeiros tempos, o Pai se manifestou. Ele se manifestou sobre todos. No segunda vinda, veio o Filho e veio como o Emanuel, ou seja, aquele que anda ao lado, que está ali sempre acompanhando, está ali sempre agindo, salvando, fazendo a obra do Pai, estando conosco, estando presente no meio dos seus servos. E agora vem o Espírito Santo. Traduzindo no grego, ele é traduzido como Paracletos, aquele que habita dentro, que consola, que ensina, que fortalece. Na tradução hebraica, original hebraico, é Ruach HaKodesh, Espírito Santo. Ruach, Espírito, HaKodesh, Santo, santificado. Então ali ele estava realizando agora esta obra dentro dos crentes, tabernaculando dentro dos crentes, para ali exemplificar ou já se realizar o que na época, no deserto, em Êxodo, Deus tinha dado ordem a Moisés para poder fazer um tabernáculo onde a glória dele ia descer ali e ele ia estar no meio do seu povo. Agora, milhares de anos depois, no cumprimento disso, que tudo isso era alegorias ou sombra do que verdadeiramente aconteceria nos últimos dias, o Espírito Santo agora com a sua glória desce como fogo, como língua de fogo e tabernacula dentro da igreja ambulante. A igreja não estaria mais só limitada àquele templo aonde eles estavam ali para adorar. Agora a igreja eram as pedras vivas, conforme está escrito em Pedro, eram os crentes, cujo seu corpo era esse templo para que o Espírito Santo pudesse habitar e se manifestar ao mundo para trazer o mundo de volta ao amor de Deus. Então ali, naquele dia das cabandas, das colheitas, que tem esse nome de Pentecostes, que é as festas do 50º dia, por isso que vem de Pentecostes, ali Deus estava cumprindo o verdadeiro sentido daquela festa. Na época Israel festejava a colheita, da fartura, da grande providência de Deus, mas é coisas terrenas. Agora vem uma colheita superior e eterna, que era a colheita das almas daqueles que se submetesse ao nome do seu Filho Jesus Cristo, tá bom? Então aqui na revista, na introdução, diz isso aí, o que houve. Quando o Espírito Santo ele desceu sobre aqueles discípulos que estavam ali, e os apóstolos, eram na base de 120, diz as Escrituras, foram 500, mas só ficaram lá 120. Esses 120 perseveraram ali 10 dias. Jesus já tinha sido assunto aos céus e deixou uma promessa, que eles eram para se reunir lá na cidade, em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder para poder inaugurar a sua igreja, que prepararia o reino de Deus na terra. E eles perseveraram em oração, e o Espírito Santo foi concedido, e eles foram cheios do Espírito Santo. A coisa foi tão grande, mas foi conforme diz Joel: haverá sinais no céu, a lua se tornará em sangue, o céu vai escurecer, aquela coisa toda, haverá sinais, prodígios, sons, e isso aconteceu. Antes das línguas de fogo serem derramadas, houve barulhos, tipo trovoada, ventos impetuosos, aquela coisa toda, e tudo se estabelecia sobre aquela casa, sobre aquele lugar onde os discípulos estavam ali congregados, orando, adorando, buscando. Imagine
Você que já foi em Romaria, você que já foi em uma festa de largo, na minha terra mesmo, aqui na Bahia, na capital, existe uma festa de largo, onde todo mundo ali vai fazer o santo e o profano, é zoada para todos os lados. Imagine numa casa, por haver um grupo de pessoas fazer tamanho barulho que abale o bairro inteiro, porque não era palavras naturais saídas da boca daqueles homens. Eram homens que profetizavam as maravilhas de Deus com a linguagem daqueles que estavam lá fora. Eles estavam lá fora, nas festas, o próprio Deus amplificou a voz deles nos céus. O som fazia refletir de alto a baixo. Isso fazia, não era uma mera gritaria dentro de casa como os filmes mostram, não. Mas era um som que a Bíblia diz para se cumprir, que está lá em Joel. Haverá sinais no céu, maravilha, um som impetuoso. Então fazia com que todos numa festa, sabe que numa festa zoada é agonia, é passa de gente, é aquela coisa toda. Então jamais um grupo de pessoas poderia chamar atenção de tamanha multidão lá fora. Mas as vozes saíam por toda aquela região onde estava tendo aquelas festas, e todos viam e ficavam perplexos com aquilo ali. Então quando viam essas 12, 13, 14 nações aqui, pessoas da região da África, do norte da África, que era Cirene, Panfilha, Egito, Líbia, pessoas da Europa, pessoas lá da Capadócia, que é aqueles povos que hoje são meu Deus, como é o nome? Turquia, aquela região toda ali da Turquia, aquelas ilhas ali que tinha aqueles nomes. O pessoal da parte principal da Europa, que eram italianos, pessoas romanas, que eram espanhóis, pessoas mais acima da parte europeia, a Grécia, os gregos, os partas, aquele povo ali, aquelas cidades todas, que tinha todas as linguagens, linguagem árabe, linguagem espanhola, linguagem castelhana e as linguagens do povo do norte, o mandarim, daquele pessoal daquela região lá, aonde tinha gente que temiam a Deus, que estavam ali. Ali estava se cumprindo o ajuntamento do povo que foi separado há milhares de anos atrás. Há milhares de anos atrás, o povo, na época pós-diluviana, o povo se reuniu, você pode ver isso no livro de Gênesis. O povo se reuniu sob comando de Nimrod, que era um caçador de homens, era um ditador, era um homem que queria dominar o mundo, levou o povo a construir uma torre enorme com o propósito de ficarem ali juntos, mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era crescer, se multiplicar, povoar a terra e temer a Ele. Então, naquele momento, dirigido por Nimrod, eles construíram aquela torre. Então o próprio Deus desceu e ali confundiu a língua de todos eles. Agora, milhares de anos depois, o próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, derrama sobre eles, unificando o povo dele com línguas de fogo. Então, após essa experiência, após todo esse movimento sobrenatural, todos ficaram atônitos, ficaram assustados, porque muitos daqueles povos não conheciam esta profecia. E principalmente, eles jamais iriam imaginar que seria exatamente naquele ano, naquela época, que isso iria acontecer. Por isso que ficaram atônitos. Pessoas que eles mesmos diziam que são pessoas iletradas, são pessoas praticamente que nunca saíram dali, e estavam falando as maravilhas de Deus na língua deles. Imagine,
Ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O outro, olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Estou dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O outro dizendo, olha, porque Deus derramará isso. Pense aí, ele lá dentro daquela casa, daquele galpão enorme, e eles cá fora ouvindo, através de uma amplificação do som que vinha do alto, fazendo toda aquela região ouvir, porque todo olho tinha que ver. E aí ficaram assustados, e aí ficaram perguntando o que é isso dizer. Foi aí que Pedro, cheio desse Espírito, Pedro, cheio do Espírito Santo, sai por aquelas portas e diz, olha, aqui não tem ninguém cheio de cachaça não. São 9 horas do dia, ninguém está bebendo vinho não. Isso que vocês estão vendo é o que está escrito da profecia do profeta Joel, que diz que ia acontecer isso, que derramaria sobre eles. E aconteceria para eles, para nós e para todos os quanto Deus chamar. Quando eles ouviram isso, eles ficaram... Aquelas palavras não vinham de Pedro, vinha do próprio Espírito que estava dentro dele, de tal forma que ardia os corações. Não eram meras palavras teológicas, psicológicas, sociólogas, essas palavras bonitas, não, eram palavras completamente misturadas no fogo do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele também é um fogo consumidor, fogo que consumia o pecado, as vendas nos olhos daquelas pessoas. Por isso que ficavam assustados, que a palavra de Deus também é uma espada de dois gumes. Então, quando eles ouviam Pedro, que segundo eles era um homem iletrado, não chegava nem aos pés dos mestres da lei, dos fariseus, homens letrados, eloquentes, mas desprovido da unção da presença de Deus, quando viu aquele homem falando as maravilhas e com tamanha autoridade, se assustaram. E eles disseram, o que vamos fazer? O que agora? Eles, na hora, reconheceram quanto eles estavam perdidos, que eles estavam ali de uma forma religiosa, praticando apenas rituais e não estava sendo aceito por Deus. Ao reconhecerem isso, eles perguntaram. E foi aí que Pedro disse, Atos capítulo 2, verso 38, é uma resposta do comentário bíblico que nós estamos lendo. Pedro disse para eles, olha, arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo é para vocês, que é a promessa, para os vossos filhos e para todos quantos ainda o nosso Senhor Deus o chamar. Então aqui você vê que a presença de Deus não estava restrita somente aos judeus, mas os israelitas e todos aqueles que crescem e estivessem espalhados no mundo. E é como aqui a nossa revista no primeiro comentário diz, né? O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Vamos ver o público-alvo? O chamado é abrangente. A primeira condição para receber o batismo do Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, sendo necessário se arrepender e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. E de fato acabamos de ler. Quando eles viram aquilo sobrenatural e aqueles homens falando as maravilhas de Deus, falando e fazendo coisas que não eram normais, somente Deus poderia realizar aquelas coisas, eles viram quanto eles estavam perdidos, contaminados, estavam longe do Criador. Foi aí que
O Espírito Santo usou a boca de Pedro para dizer o que era necessário eles fazerem para encontrar a vida eterna e receber o dom do Espírito Santo, que era o primeiro arrependimento. Então aqui na revista diz isso e eu li para você aqui na palavra. A segunda condição é obedecer a Deus, pois o nosso arrependimento e fé, o nosso arrependimento, a nossa obediência a Deus e arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. Frutos dignos, né? O próprio João Batista, antes de todo esse acontecimento, diz: arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados e produza frutos de arrependimento. Falou até para os mestres da lei, para os fariseus. Vocês ficam se gabando que são filhos de Abraão, mas frutos que é bom, vocês não têm. Arrependam-se, aquela coisa toda. Ali o pai estava sendo representado por João Batista. O filho veio dizendo a mesma coisa: arrependam-se, se entreguem, porque o reino de Deus está próximo. Agora o Espírito Santo age diretamente através de sua igreja, corpo, pessoas. Ele agora não está mais junto, agora não está mais sobre, ele agora está dentro de cada crente, aleluia, que foram cheios desse Espírito dele. E esse é o significado da palavra eclesia em grego. Eclesia ou igreja, que é eclesia, aqueles adoradores que saem de dentro para fora. No hebraico original, hebraico é congregação israelita. Então a adoração não seria mais lá dentro do templo, mas o Espírito Santo agora preparou templos de carne para através dali sair por todo o mundo e pregar o evangelho da salvação, da vida eterna para todos aqueles que se arrependessem, crescem e se arrependessem. Então vamos aqui na própria revista. A terceira condição é se santificar. Como diz: pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, verso 14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. E é verdade. Santificação nada mais nada menos vamos para o original hebraico, kadoshim, quer dizer separado, kadoshim. Já no grego já dá uma intenção de santo, que é a mesma coisa, separados, que se separam, santificados. Separação de quê, minha gente? Separação do mundo, das coisas que o mundo gosta. O mundo, não estou falando cosmo, estou falando mundo, a maneira de se viver. O mundo hoje, tudo que o mundo está fazendo, ou seja, é baseado na natureza humana, pecaminosa e contra a vontade e as santas escrituras. O mundo lhe oferece só prazeres da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, 16 em diante. Obras da carne. O objetivo do maligno é, da mesma forma como no Éden levou o homem a fazer a vontade da carne, que era comer do fruto do conhecimento do mal, que daria prazer, mas levaria o homem a ser escravo. É a mesma coisa. É nos levar a viver segundo essa carne que vai descer para o pó. Então, quando você obedece a sua palavra, você vive a sua fé na sua palavra, e você se santifica, você se separa. Não quer dizer que você passa a ser melhor do que o seu vizinho, que as pessoas, mas todas as práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus, então você, cheio do Espírito, andando no Espírito, vivendo no Espírito, obedecendo à voz do Espírito, você consegue se separar, você consegue não praticar, para poder alimentar o seu espírito com as coisas de Deus. Me faltaria tempo para explicar isso em Romanos capítulo 8.
Então essas são as condições. E a promessa é para todos. Tópico 2. A promessa é para todos os salvos. Primeiro, a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que salvos se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente o Espírito foram derramados sobre todos os que estavam ali assentados. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a todos quanto Deus os chamar. Essa aqui é uma profecia em Joel capítulo 2, versículo 29. E isso aconteceu. Logo mais esse evento, quando mais de 5.000 pessoas foram batizadas, ali se converteram, o próprio Espírito Santo preparou agora o batismo dele na casa de um estrangeiro. Ele preparou na casa de um estrangeiro romano, que, segundo os judeus, eram inimigos do povo. O que aconteceu? O Espírito Santo aproveitou Pedro orando, apareceu para ele em forma de uma visão, de um lençol sendo derramado com bastante animais, que era reprovado pela lei da Torá, de não comer aqueles alimentos. Pedro disse, jamais vou comer. Se Jesus ali operou aqueles sinais 3 vezes para mostrar como ele não deveria fazer acepção de pessoas. Só que aí ele não entendeu, ele só foi entender depois, quando Deus apareceu lá para um homem chamado Cornélio, que era centurião, mandou vá na casa de Pedro e traga Pedro para cá. Foi aí que Pedro entrou e disse, olha, não é lícito a gente judeus assentar com vocês aí para comer.